que a previdência pública, que a aposentadoria ela iria acabar. Bom, isso não era novidade, muito já se falava sobre ela. Mas qual o seu porquê? O porquê que isso vai acontecer? Bom, o Brasil é um país ainda muito jovem, se comparado a países como a Alemanha ou o Japão, e nosso número de habitantes é muito maior também. Então, quais seriam os fatores que iriam contribuir para que a nossa previdência pública acabasse? E por que ela de fato já está acabando? E na realidade é uma triste realidade o que está acontecendo, dada que muitas pessoas, nos seus últimos anos, ou melhor, no seu envelhecer, dependem até que exclusivamente apenas da aposentadoria, porque é sua única fonte de renda. Então, eles dependem daquilo. Foram uma vida inteira e a única coisa que eles conseguiram, a única certeza que tiveram, é que eles iriam se aposentar e teriam uma fonte de renda. E talvez lá no futuro, talvez não, é uma certeza que você que está vendo esse vídeo, não vai ter uma aposentadoria, ao menos pública, lhe esperando nos próximos anos. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. O porquê que a aposentadoria vai acabar. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal, porque isso dá aquele incentivo para a gente trazer mais e mais vídeos. Eu acho importante a gente começar realmente do início. Vamos trazer a reforma da Previdência. Sabe que com a reforma da Previdência, a idade para se aposentar e o tempo de contribuição mudaram. Até aí tudo bem, então vamos para o segundo ponto. Sabe que segundo a Fundação SEAD, que basicamente eles trazem algumas estatísticas sobre São Paulo, ela trouxe que a taxa de fecundidade, que basicamente é o número de filhos que uma mulher teria durante a sua vida, de 1970 a 2020 foi de 4,3 crianças para 1,7 crianças. Bom, basicamente isso é algo que é notável, dado que antigamente muitas famílias eram compostas por 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, mas isso contribui diretamente para o segundo ponto. Sabe que tem uma relação que traz que de 1980 até 2660, muitas coisas vão mudar e uma delas principalmente é o número de pessoas ativas para cada pessoa passiva, modo assim dizer. Sabe que quando a gente volta no tempo, vamos voltando lá para 1980, 1990, a gente tinha basicamente 9 pessoas trabalhando para manter uma pessoa que seria aposentada, porque isso funcionava muito bem, tinha recursos suficientes, então tinham muitas pessoas ativas. E no decorrer do período, vem reduzindo o número de pessoas ativas e aumentando o número de pessoas passivas. Sendo assim, basicamente em 2020, o número de pessoas ativas para cada passiva está em 5 pessoas, e até 2060 é para estar uma pessoa para cada pessoa aposentada. Então, basicamente, a relação é de 1 a 1, e isso é muito ruim, o sistema não consegue se manter. Algo muito relevante nesse meio é que, já para pensar, o quanto dos recursos públicos federais ou da União, como preferir dizer, são destinados exclusivamente para a Previdência? Sabe que isso me chamou muita atenção quando eu fui olhar. São cerca de 52% dos recursos vão direto para a Previdência, e mesmo assim sempre está faltando dinheiro. Para só ter uma ideia, são 52% para a Previdência, e dessa fatia o que sobra para a educação é 3%. E o que sobra para a saúde é apenas 8%. Então, com um número maior de idosos e o menor número de pessoas ativas para sustentar essas pessoas que estão se aposentando, basicamente o que eles vão ter que fazer é algo muito óbvio: reduzir as outras fatias. Reduzir o quanto que vai para a educação, o quanto que vai para a saúde e para outros meios, para assim sustentar esse mecanismo. Então me chamou a atenção, bom, e como é que está em relação a outros países? Os gastos que o Brasil tem com os gastos que o Japão ou um país como a Alemanha, que são países que têm uma população idosa muito grande, considerando aqui pessoas de 60 anos para mais, a partir de 60 anos basicamente. E o que me chamou a atenção é que nessa relação, que em 2020 o número de habitantes no Brasil era 210 milhões de pessoas, e no Japão 126 milhões de pessoas. Então, nossa, isso são basicamente mais de 80 milhões de pessoas a mais. Então o Brasil, em tese, não teria problemas, mesmo que o número de idosos aumentasse, como aumentou na população lá no Japão. Só que os nossos gastos, comparado com o do Japão, são muito semelhantes. Só que a única diferença é que a gente tem 10 milhões a menos de idosos. 10 milhões a menos, e nossos gastos são muito semelhantes. E olha que, vamos trazer para o PIB, e tem um dado que em 2017, só para você compreender o quanto do PIB vai direto para a Previdência, em 2017, considerando a Previdência, cerca de 8,5% do valor
do PIB ia direto para sustentar a Previdência. Isso é sem considerar, isso é sem considerar a previdência de cargos públicos, onde a relação de salário é muito maior, onde a remuneração é muito maior. Considerando eles, vai para 14% do PIB, trazendo todos esses pontos. E até que não são tantas estatísticas, só que são algumas que já logo de cara descartam a hipótese de você se aposentar, mesmo que contribua a vida inteira. Porque é muito provável que no decorrer do tempo, com a população do Brasil envelhecendo e envelhecendo cada vez mais, o que será feito é basicamente postergar o período. Então agora a gente está com 61 anos para homens e 56 para as mulheres, a gente vai aumentar para 65, 68, 70 e assim vai indo. E o que vai acontecer é que você vai ter de trabalhar, se quer ter esse recurso, ter acesso a isso, trabalhar basicamente uma vida inteira e lá pelos 85, 86, 88 anos ter acesso. Só que me diz só uma coisa, você trabalhou a vida inteira. E aí, quando você chegou aos 88 anos, vai poder usufruir desses 1000 e pouquinhos. Isso não vai fazer grande diferença e talvez para você, talvez já nem esteja mais aqui quando ter acesso a isso. Então, querer contar com esse meio é algo que já não faz mais sentido. Mas então, como uma pessoa pode se preparar para isso? É basicamente agora olhando cada vez mais para a previdência privada. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal. É olhando para outras fontes de renda passiva, como, por exemplo, fundo imobiliário, ações, até investindo em imóveis no decorrer da vida, para à medida que for envelhecendo, ter ao menos os aluguéis. Porque contar com uma previdência, essa previdência pública, é 100% um erro. Então é esse o vídeo. Eu espero que tenha gostado, que eu tenha agregado valor ao seu tempo e até o próximo.